Você já parou para pensar que a sua relação com o dinheiro pode estar te impedindo de realizar seus sonhos? Parece loucura, né? Mas a verdade é que muitos de nós vivemos no piloto automático financeiro, pagando contas sem saber para onde o resto do nosso dinheiro vai. Se você já sentiu aquele aperto no final do mês, ou se simplesmente quer ter mais controle sobre o seu futuro, fica comigo que eu vou te mostrar como virar esse jogo de uma vez por todas. Vamos desmistificar o mundo das finanças e transformá-lo em seu maior aliado. Preparado? Primeiro, vamos ser honestos. Falar de dinheiro é um tabu. A gente não aprende sobre isso na escola, muitas vezes não conversa em casa e acaba descobrindo tudo na base da tentativa e erro. E errar com dinheiro pode custar caro, mas a boa notícia é que nunca é tarde para começar. O primeiro passo, e o mais importante de todos, é saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo. É o famoso diagnóstico financeiro. Pensa comigo. Se você fosse a um médico, a primeira coisa que ele faria antes de te dar um remédio seria entender o que está acontecendo com você, certo? Com as finanças é a mesma coisa. Você precisa entender seus sintomas financeiros. E como a gente faz isso? Anotando tudo. Absolutamente tudo. Aquele cafezinho depois do almoço, a assinatura do streaming que você nem lembra que tem, o delivery no final de semana. Pode parecer chato no começo. Eu sei. Mas essa é a única maneira de ter uma visão clara da sua realidade. Você pode usar um caderno, uma planilha no computador ou um aplicativo de controle financeiro. A ferramenta não importa, o que importa é o hábito. Faça isso por pelo menos um mês. No final desse período, você vai pegar todas essas anotações e separar os gastos por categorias: moradia, alimentação, transporte, lazer, saúde, dívidas, etc. Você vai se surpreender com um que vai encontrar. Muitas vezes, o dinheiro não vai embora nas grandes compras, mas sim nos pequenos gastos diários que a gente nem percebe. É o famoso efeito cafezinho. Com esse mapa em mãos, chegamos ao segundo passo: criar um orçamento. Calma! Não se assuste com essa palavra. Orçamento não é uma camisa de força para te impedir de gastar. Pelo contrário, orçamento é liberdade. É você dizendo para o seu dinheiro para onde ele deve ir, em vez de ficar se perguntando para onde ele foi. Olhe para as categorias que você criou. Quanto você recebe por mês? Desse total, quanto está indo para cada área? Aqui é a hora da verdade. Será que seus gastos com lazer estão compatíveis com a sua renda? Você está gastando mais do que ganha? A regra de ouro é: gaste menos do que você ganha. Parece óbvio, mas é o princípio de tudo. Uma técnica que ajuda muito é a regra 50-30-20. É um guia simples para distribuir sua renda. Funciona assim: 50% do seu dinheiro deve ir para os gastos essenciais, como aluguel, contas de luz, água, supermercado, transporte. São aquelas despesas que você não pode cortar. 30% são para os seus gastos pessoais, seu estilo de vida. Aqui entram lazer, restaurantes, compras, viagens, academia. É o dinheiro para você curtir a vida. E os 20% restantes, esses são os mais importantes. São para suas prioridades financeiras. Ou seja, pagar dívidas e investir no seu futuro. Lembre-se que essa é uma sugestão. Você pode adaptar as porcentagens para a sua realidade. O importante é ter um plano. Com o orçamento definido, você sabe exatamente quanto pode gastar em cada área sem sentir culpa. E o mais importante, garantindo que uma parte do seu dinheiro trabalhe para o seu futuro. Agora vamos falar sobre o terceiro passo, que é um pesadelo para muita gente. As dívidas. Se você tem dívidas, especialmente aquelas com juros altos como cartão de crédito e cheque especial, sua prioridade número 1 é se livrar delas. Elas são como um vazamento de água em casa. Se você não consertar, o estrago só aumenta. A primeira coisa a fazer é listar todas as suas dívidas. Anote para quem você deve, o valor total e principalmente a taxa de juros de cada uma. A estratégia mais eficaz é começar pagando a dívida com os juros mais altos.
Por quê? Porque é ela que está consumindo seu dinheiro mais rápido. Concentre todos os seus esforços e dinheiro extra para quitar essa dívida o mais rápido possível. E pague o valor mínimo das outras para não sujar seu nome. Assim que quitar a primeira, pegue o dinheiro que você usava para pagá-la e direcione para a segunda dívida mais cara. E assim por diante. É o método bola de neve ou avalanche. Funciona muito bem. Se a situação estiver muito complicada, não tenha vergonha de negociar. Ligue para os credores, explique sua situação e tente conseguir um desconto ou um parcelamento com juros menores. Muitas vezes, eles preferem receber um valor menor do que não receber nada. Ok, você já sabe para onde seu dinheiro vai, já tem um orçamento e está no caminho para se livrar das dívidas. Qual o próximo passo? O quarto passo é criar a sua reserva de emergência. Esse é o seu colchão de segurança financeiro. É um dinheiro guardado para imprevistos. A perda de um emprego, um problema de saúde, um conserto inesperado no carro. A vida acontece e ter essa reserva vai te impedir de fazer novas dívidas quando um imprevisto surgir. O ideal é ter guardado o equivalente a 3 a 6 meses do seu custo de vida essencial. Lembra daqueles 50% da regra 50? 30, 20, calcule quanto você precisa para viver por um mês e multiplique por 6. Esse é o seu objetivo. E onde guardar esse dinheiro? Ele precisa estar em um lugar seguro e de fácil acesso, ou seja, com liquidez diária. Pode ser um CDB que pague 100% do CDI, o Tesouro Selic, ou até uma conta digital remunerada. O importante é que você possa resgatar rapidamente quando precisar, sem perder dinheiro. Com a reserva de emergência montada, finalmente chegamos ao quinto e mais emocionante passo: investir para realizar seus sonhos. É aqui que o seu dinheiro começa a trabalhar para você de verdade, graças ao poder dos juros compostos. Albert Einstein chamava os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. E ele tinha razão. Investir não é só para ricos e não precisa ser complicado. Hoje, com poucos reais, você já consegue começar. O objetivo aqui é pensar no longo prazo. Qual é o seu grande sonho? Comprar uma casa, fazer uma viagem incrível, ter uma aposentadoria tranquila? Cada objetivo vai pedir um tipo de investimento diferente. Para objetivos de curto e médio prazo, como trocar de carro em 2 anos, você pode procurar investimentos mais conservadores, como LCI, LCA ou outros títulos de renda fixa. Já para objetivos de longo prazo, como a aposentadoria, você pode pensar em incluir uma parte em renda variável, como ações ou fundos imobiliários que têm um potencial de retorno maior ao longo dos anos, mas também envolvem mais risco. O segredo é a consistência. É melhor investir R$100 todos os meses do que esperar ter muito dinheiro para começar. Crie o hábito de investir. Coloque na sua agenda, automatize a transferência. Faça do investimento uma parte não negociável do seu orçamento, assim como o aluguel. E o último passo, o sexto, é sobre mentalidade. Manter as finanças saudáveis é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Você vai ter recaídas, vai ter meses mais difíceis, e está tudo bem. O importante é não desistir. Celebre suas pequenas vitórias. O primeiro mês que você fechou no azul, a primeira dívida que quitou, os primeiros R$1.000 investidos. Isso te dará motivação para continuar. Aprenda a dizer não. Dizer não para um convite ou para uma compra por impulso não significa que você é chato ou pão duro. Significa que você tem prioridades maiores. Significa que você está dizendo sim para os seus sonhos e para o seu futuro. Envolva sua família nesse processo. Finanças saudáveis são um projeto de equipe. Conversem sobre dinheiro, estabeleçam metas juntos. Quando todos estão na mesma página, tudo fica mais fácil. E, por favor, continue aprendendo. Leia livros, assista vídeos, siga canais sobre educação financeira. Quanto mais você souber, mais confiante se sentirá para tomar as melhores decisões para o seu dinheiro. Resumindo tudo: primeiro, entenda para onde vai seu dinheiro. Segundo, crie um orçamento que funcione para você. Terceiro, ataque suas dívidas com um plano. Quarto, construa sua reserva de emergência. Quinto, comece a investir para seus sonhos, mesmo que com pouco. E sexto, cuide da sua mentalidade e seja consistente. Eu sei que parece muita coisa, mas comece pequeno.
Dê um passo de cada vez. O importante é começar. A paz de espírito de saber que você está no controle da sua vida financeira não tem preço. Você pode fazer isso. A jornada para a sua liberdade financeira começa hoje, com a primeira decisão. Espero que este guia tenha te ajudado a clarear as ideias e te inspirado a agir. Gostou? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, qual desses passos você vai começar a aplicar hoje mesmo? Vamos conversar. Muito obrigado por assistir e até a próxima!